Deus. Senhor Deus e Pai, Deus soberano e justo. Senhor, como eu sempre tenho te pedido, meu Deus, que eu venha diminuir, Senhor, e que tu cresça. E que tu venha, Senhor, nesta noite, Senhor, falar comigo. Falar com cada um de nós, Senhor. Senhor, que por acaso o inimigo das nossas almas venha nos impedir, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, Jesus, porque a Sua palavra nos salva, nos cura, nos liberta. O Senhor já venha estar, Senhor, repreendendo a autoridade no Teu nome. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu já estive muito nervosa, né? Mas eu dobrei meu joelho ao Senhor lá no meu quarto. E Deus, Ele falou profundamente no meu coração, né? Recebi o recadinho da Vanessa. Amém? E estou aqui para deixar Deus me usar. Amém, irmãos? E eu procurando essa semana, né? Quando o pastor me fez o convite na segunda-feira, eu falando para o Senhor o que eu iria falar, né? A sua igreja, os nossos corações. E o Senhor me deu essa mensagem, irmãos, no qual eu titulei assim: não deixe que a glória do Senhor se vá da sua vida. E na terça-feira Deus foi confirmando, né, com aquele estudo glorioso que o nosso pastor trouxe, falando sobre o fogo, para que nós não venhamos deixar o fogo se apagar sobre nossas vidas. E foi se completando até que o irmão Xandinho trouxe também um texto aqui, no qual Davi rogava ao Senhor que não deixasse que seu espírito saísse da vida dele. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu estudando essa palavra, estudando a palavra do Senhor nestes dias, e eu pude, né, conhecer melhor a história de Sansão. Eu já tinha lido esse texto, mas quando você está com a responsabilidade, você lê de novo. E ali eu vi, irmãos, que Sansão, ele era filho de pais, uma mãe estéril, né? Mas homens, mulheres, temente a Deus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor no versículo 13, que seu pai se chamava Manoá. Ele era de uma cidade de Zorá, da tribo de Dan. E ali, né, como o povo de Israel se encontrava 40 anos aprisionados, Deus, Ele levantou Sansão, aleluia. Ele permitiu que através da oração daqueles pais, aquela mãe viesse a conceber, porque o anjo do Senhor apareceu àquela mulher, né, que representa o próprio Deus, e disse que ela era estéril, mas que ela ia conceber, aleluia. E assim, irmãos, foi feito. A palavra do Senhor foi dita àquela mulher. E como diz a palavra do Senhor, que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpriu. E ela deu à luz àquela criança e pôs o nome de Sansão. E ali diz a palavra do Senhor, irmãos, que aqueles pais tinham muita preocupação em instruir o menino no caminho que devia andar. Diz a palavra do Senhor que seu pai Manoá, ele orava ao Senhor, pedindo ao Senhor como ele ia criar aquela criança. Porque era um nazireu, era uma criança separada desde o ventre, consagrada ao Senhor para fazer a vontade do Senhor. Eu acredito, irmãos, que aqueles pais, eles instruíram verdadeiramente aquele menino. Mas aí Sansão foi crescendo, e Deus foi o abençoando, e ele foi crescendo. Só, irmãos, que eu lendo esse texto, eu pude entender que quantas vezes Deus tem dito a mim, a você, que Ele tem uma obra nas nossas vidas, que nós somos separados, ungidos do Senhor, mas nós, irmãos, temos o poder de escolha. É o chamado livre-arbítrio, que não está escrito na Bíblia, mas nós entendemos que livre-arbítrio é o poder de escolha. Você escolhe se você serve a esse Deus vivo, a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que tudo faz, ou se você prefere servir a Satanás, aos demônios que estão aí fora, matando, roubando, destruindo.
pelo Senhor. Talvez você esteja aqui nesta noite se preocupando em ser usado pelo Senhor. É muito bom ser usado. Mas a palavra de Deus diz assim: procura se apresentar como obreiro aprovado para o Senhor. E o Senhor quer te aprovar, querido. Porque no final dessa aprovação há uma grande glória. Há ruas de ouro esperando por mim e por você. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, querido, que Sansão, ele era usado por Deus. Mas ele usou muitas vezes o seu talento, as suas forças, pela sua causa própria, pelos seus desejos. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E certa noite, querido, Sansão, ele começou errando quando ele se casou com uma incrédula. Era até o plano de Deus para que ele entrasse ali no meio dos filisteus. Mas não era o que o Senhor queria verdadeiramente para ele. Deus permitiu aquilo. E ali, querido, ele era para chegar naquele lugar e fazer a diferença. Mas ele começou a se contaminar, ele começou a fazer charadas, ele começou a se comportar como os filisteus. E aí a sua ruína, querido, foi acontecendo a cada dia. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que depois de separar da sua mulher, de tudo que aconteceu na vida de Sansão, querido, por um momento ele esquece de tudo aquilo que seus pais não ensinaram. Sansão era um homem que tinha fé. A Bíblia não duvida disso, porque ele faz parte de um dos heróis da fé. Mas ele não era fiel ao Senhor. Ele tinha fé, mas não tinha fidelidade ao Senhor. E o Senhor não está buscando apenas pessoas que dizem ter fé nesta noite, mas pessoas que são fiéis ao nome dele. Aleluia. Que naquele que o Senhor possa confiar, possa dizer: lá vai o meu servo, separado, ungido para fazer a minha obra. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor, querido, que Sansão, ele passou a noite na prostituição, fazendo aquilo que desagradava os olhos do Senhor. Aleluia. Mais à frente, no versículo 16, diz assim: aleluia. Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que o portão de Gaza estava trancado. Mas quando o Espírito do Senhor entrou em Sansão, ele derrubou aqueles portões, ele pegou aqueles portões nos seus ombros e jogou aqueles portões no chão. Mas aí você pode dizer assim: mas irmã Adriana, mas ele estava vindo da prostituição. É, querido, isso aqui eu quero dizer para você que muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus não estão sendo aprovadas por Deus. Porque Deus usava Sansão, mas Deus não aprovava os atos pecaminosos de Sansão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu entendo, porque Deus continuava a usar Sansão, porque Sansão sabia que a sua força não estava nos seus cabelos, mas a sua força estava em Deus. E embora ele continuava pecando, errando, querido, ele sempre se lembrava que toda honra, toda glória pertencia a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, como todo pecado é consequência, porque muitas pessoas estão pensando que estão na casa do Senhor de qualquer maneira. Às vezes louva, toca instrumento, prega, uma vida toda torta, e está pensando que Deus está compactuando com isso, está pensando que Deus está se agradando disso. Mas Deus não está se agradando disso. Se Deus ainda continua usando, é pela misericórdia. Mas Deus está buscando, queridos, santos. Santos porque Ele é santo, aleluia. E como todo pecado, querido, há uma consequência. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira consequência que aconteceu com Sansão, louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor, e ele não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Querido, muitas vezes eu achava que blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é quando você apenas entrega aquilo que Deus não mandou você falar, quando você debocha de Deus, do Espírito Santo dele.
se converta. Se Deus permitiu que você estivesse hoje aqui, querido, foi para ouvir esta palavra de salvação, que Deus quer te libertar por completo. Aleluia! E diz assim a palavra, aleluia: sairei ainda esta vez como Dante, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Ele não sabia, querido, que Deus tinha se retirado dele. Não foi Deus que abandonou ele, foi ele que abandonou Deus, porque a palavra do Senhor diz que os seus pecados fazem separação entre mim e Deus. A palavra de Deus diz isso, querido, é os pecados que nos separam de Deus. Aleluia! Mas um coração quebrantado, Deus não rejeita. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando nos nossos corações. É tempo de arrependimento. Não troque o Senhor por nada. Não troque o Senhor por algumas noites. Não troque o Senhor pela fornicação, pelo adultério. Não troque o Senhor pela fofoca, porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Não deixe que o Espírito de Deus se retire de você. Davi foi um homem que pecou, sim, pecou. A espada não saiu da casa dele. Ele pagou um preço, ele perdeu o seu filho. Ele jejuou para que Deus revertesse o qual Deus não reverteu. Mas ele clamava: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Aleluia! Louvado seja Deus. E a segunda coisa que aconteceu na vida de Sansão, diz a palavra do Senhor, aleluia: quando você perde a presença, você entregue nas mãos dos seus inimigos. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Então, no versículo 21, então os filisteus pegaram ele e arrancaram os seus olhos. Aleluia. Querido, Deus te resgatou da mão do inimigo. Não permita que nada nem ninguém venha te colocar novamente. Aleluia. E a terceira coisa que diz que aconteceu na vida de Sansão, consequência do pecado, da desobediência, foi que ele perdeu a visão. Aleluia. Há uma coisa que o diabo quer fazer comigo e com você, é arrancar a tua visão. Diz assim no versículo 21, então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e o amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo os cárceres. Ei, querido, Satanás arrancou os olhos de Sansão e ele quer arrancar a tua visão nesta noite. Mas você aí no seu cantinho começa a clamar a esse Deus que não permita que Satanás venha arrancar a sua visão, porque um crente sem visão, ele está dizendo que está tudo errado. Sabe por quê, querido? Porque ele não tem visão. Porque se ele tiver visão, ele vai dizer: pode estar errado, mas a começar em mim, Senhor, faça tudo novo. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e Deus, aleluia, ouvia a oração de Elias. Ele orou para que não chovesse, não choveu. Depois ele orou para que chovesse, choveu.
última consequência que aconteceu na vida dele. Ai, Deus, essa é forte. No versículo 25, ainda estou no 16, diz assim: aleluia, louvado seja Deus. E sucedeu que, alegrando-se eles, o coração disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. Irmãos, a última consequência de Sansão foi que ele virou figura de zombaria dos teus inimigos. Se há algo que Satanás tem prazer, é zombar de um crente vacilão. Ele tem prazer de envergonhar o crente vacilão, um crente que não anda em retidão, um crente que não anda na brecha, um crente que fala e não faz, um crente que prega o que não vive. Satanás não tem medo de pula-pula, Satanás não tem medo de língua estranha, mas ele tem medo de um crente que vive o que prega. Que tem uma vida digna perante o Senhor, que pode andar nas ruas de cabeça erguida, que não deve nada a ninguém, que paga o que é de Deus, o que é de César, é de César. Ele não tem medo daquele crente querido, que é como a Coca-Cola, só movimento e por dentro oco, mas ele tem medo do crente Bíblia, do crente que ora, do crente que jejua, do crente que vive a palavra de Deus. Esse aí, querido, ele corre, porque Jesus venceu ele pela palavra. Jesus não falou meia dúzia de língua estranha, não, porque eu até defendo isso, sabe por quê, querido? Muitas pessoas confundem que quando você fala em mistério, as pessoas se exaltam, mas a palavra de Deus diz que quando você fala em língua estranha, você edifica você mesmo. Então, querido, que vamos falar língua estranha no café, no almoço, no jantar, para que nós possamos estar edificados. Aleluia. O diabo, querido, ele brincou com Sansão, foi zombaria, ele riu da cara dele, ele fez de tudo como tem feito com muitos jovens, tem pego nas drogas, tem sido cavalo de Satanás, aleluia, tem sido aviãozinho do tráfico, Satanás tem debochado, tem pisado, tem feito de tudo para destruir a vida dele, está dando gargalhada, aleluia. Mas aquele que é lavado e remido, ele sai da frente, porque, querido, eu aprendo que o maior testemunho do cristão não é aquele que Deus trouxe das drogas, que Deus trouxe da prostituição, que Deus trouxe da macumbaria, não. É aquele cristão que é crente desde muito tempo e nunca se desviou da presença do Senhor. Esse é o maior testemunho que o crente pode dar, aleluia, que não troca sua herança por nada, que é fiel até a morte, aleluia. A palavra de Deus diz: guarda o que tens, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Talvez você esteja dizendo: mas irmã Adriana, a carne é fraca, e eu costumo dizer: ainda bem, porque essa carne é fraca, o espírito é forte. A palavra do Senhor diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós, mas foge da carne, querido, aleluia. Oh, glória. Como José morreu, mas Sansão quis bater de frente e foi esmagado, porque ele não quis fazer aquilo que o Senhor queria para a vida dele. O Senhor chamou ele para ser juiz, para ser um líder, para ser alguém que mudasse o rumo daquela nação, que levasse aquela nação a Deus, mas ele preferiu, querido, servir a Satanás, a vontade da carne, aleluia, a obedecer a voz de Deus. Mas as consequências vieram sobre a vida de Sansão, vieram e deixaram ele todo quebrado, porque muitas vezes, eu vou falar de Jesus
promiscuidade. Você não foi escolhido para ficar nesse mundo perverso, não. Mas foi escolhido para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Aleluia. O poder da escolha está nas tuas mãos. É céu ou é inferno. Não tem outro caminho. Não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não pode. Não pode adorar dois deuses. Não pode. Tem que escolher. Faça como Maria. Escolha a melhor parte. Você não vai se arrepender. Deus vai te dar um novo nome. Não troque Jesus por algumas noites. Não troque Jesus por boate. Não troque Jesus por bebidas, por vício. Não troque por nada. Porque Ele tem coisas maiores a fazer nas nossas vidas. Querido, nós como toda a profecia. Porque eu acredito que quando você traz a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é uma profecia. A profecia tem 3 finalidades: exortar, edificar e consolar. Aleluia. A minha voz está indo embora, mas não acabou por aí. Diz a palavra do Senhor, oh Deus, que Sansão se arrependeu. Essa parte é muito linda. Ele se arrependeu. Aleluia! Há esperança. A árvore está cortada, mas há esperança. E diz a palavra do Senhor, irmãos. Senhor da glória. Aleluia. Aleluia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Jeová, te peço-te que lembre de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vinguem os filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda noutra, e